E aí, galera, tudo bem? Vamos embora com o podcast de hoje. Hoje, obviamente, nós vamos falar sobre Copa do Brasil. E, assim, antes de começar qualquer coisa, tá? Antes de começar aqui o nosso giro pelas notícias esportivas, antes de falar do jogo, vamos fazer uma reflexão. Assim, qual que é o melhor clube do Brasil para você, né? Qual que é o melhor clube do Brasil para você hoje? Porque a gente pode usar vários pontos como argumento, né? Pode colocar várias A gente pode colocar vários fatores para você classificar um clube como sendo o melhor do Brasil hoje. Talvez o clube que tem a maior torcida, talvez o clube que tem mais dinheiro, talvez o clube que tem mais títulos internacionais, talvez o clube que tenha mais títulos brasileiros, talvez o clube que tenha mais títulos no total. Para alguns vai ser aquele que tem mais títulos estaduais. E aí depende, né? E aí depende, porque quando a gente começa a falar sobre isso, a paixão do torcedor ela transcende qualquer tipo de argumentação razoável, né? E, e vai usar a seu favor aquele argumento que mais lhe convém de repente, né? A gente obviamente tenta fazer uma, uma análise um pouco mais abstraída, né? Dessa paixão do torcedor. E quando a gente olha pro momento, não estou falando que é da história, né? Assim, você falar quem é que é o maior da história é complicado. Porque se fosse, se a gente for olhar pro jogador, a gente vai falar que o Santos é o maior time da história, porque o Pelé jogou lá, o maior atleta da história do futebol, um dos maiores esportistas da história do esporte mundial jogou no Santos. Então, para muita gente, indiscutivelmente vai ser o Santos. Para outros, vai ser o tricolor paulista, que tem 3 títulos de Libertadores e 3 títulos mundiais. Para tantos outros, vai ser aquele que tem a maior torcida, e aí o Corinthians vai reivindicar que tem a maior torcida de fato, né? Porque eles falam que boa parte da torcida do Flamengo é terceirizada, né? E os flamenguistas, obviamente, vão falar que são eles mesmos que tem mais torcidas, dizer mais torcida, e hoje é o clube mais rico do Brasil. Eu acho que quando a gente vai falar de história, aí é complicado, né? A gente começar a falar, colocar pontos, argumentos, porque é difícil mesmo. Você vai avaliar o momento histórico, como é que estava o futebol na época, como é que se jogava na época, quem foram os craques que jogaram naquela época, os adversários como é que eram naquela época, né? Mas eu tô falando de momento. Eu tô falando de momento. Hoje. Se você parar para pensar hoje. Quem que é o melhor clube do Brasil hoje, né? Ainda assim, é um... É complicado, né? É complicado porque, de repente, para alguns torcedores, até do próprio Fortaleza, pela limitação de orçamento que se tem e pelo crescimento que o clube teve, para ele pode ser, o torcedor de Fortaleza apaixonado pode ser o próprio Fortaleza. Com os recursos que temos, da onde nós viemos, em tão curto espaço de tempo, nos tornamos o que somos. E para ele será o Fortaleza, de repente, né? Mas eu digo assim, se a gente parar para pensar na grana, no investimento, no elenco que montou, nos resultados esportivos recentes, eu não sei se é o Flamengo. Eu não posso cravar isso. Mas o Flamengo está entre os melhores. Isso eu posso dizer. O Flamengo está entre os melhores. Hoje nós vamos falar aqui, essa reflexão que eu faço, porque é com base nesse ponto de partida que a gente vai tentar bater de frente Grêmio e Flamengo. É um duelo desleal por si só. Com todo o respeito ao torcedor tricolor e à camisa gremista, que aliás é uma bela camisa, uma grande história, uma história riquíssima, gigantesca.
um dos maiores do Brasil. Mas hoje, é isso que eu tô falando. Hoje, como é que você vai colocar de frente um Grêmio e um Flamengo? Um clube que veio da Série B, e o Renato fala sobre isso várias vezes em suas coletivas. E quando eu digo isso, não é uma forma de desmerecer, não. Eu falo isso como uma forma de exaltar o trabalho que vem sendo feito. Hoje não, ontem nós tivemos em campo o vice-líder do Campeonato Brasileiro e o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, jogando uma semifinal de Copa do Brasil. E só por esse motivo é um motivo para você olhar para esse jogo com encantamento. Você vê nesse jogo uma certa mística, porque veríamos dentro de campo o Luizito Soares, que antes do jogo o Renato Gaúcho confirmou a presença do Soares no Grêmio até o final da temporada, então a novela acabou. E nós veríamos em campo o time estrelado do Flamengo. Em duelo recente entre essas duas equipes, para quem não se recorda, foi um grande jogo. O Grêmio teve boas oportunidades, mas pecou na finalização e o Flamengo saiu vencedor. Aliás, o Flamengo saiu com uma goleada, não apenas saiu como vencedor, ele saiu com uma goleada. Então, para a gente que buscava na memória essa partida recente, ficava uma expectativa muito grande. Porque naquela época não era o vice-líder contra o terceiro colocado, o segundo e o terceiro colocado, né? Eu nem lembro a posição de tabelas das duas equipes, mas eram situações diferentes. Hoje a gente olha, pô, duas equipes que estão no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, fora de repente aquela sensação de revanche do torcedor gremista, que compareceu, que apoiou a equipe, que buscava uma redenção, em virtude daquela partida que foi uma bela partida, né? Foi uma bela partida, mas o Grêmio saiu goleado. E dessa vez o placar pode não refletir, mas o Grêmio saiu goleado mais uma vez. O Grêmio saiu goleado mais uma vez. E eu não falo isso em tom de desrespeito, de demérito, de qualquer tipo de ofensa que o torcedor gremista pode querer achar que eu estou falando. Longe disso. Longe disso. Eu só estou pontuando este fator porque ficou evidente a diferença entre essas duas equipes. O Grêmio faz um trabalho fantástico em relação a recuperar o seu futebol, encabeçado pelo Renato Portaluppi, dentro de tantas limitações orçamentárias, porque o clube veio da Série B e as dívidas não são poucas, né? A gente, inclusive, teve um dos podcasts aqui que a gente falou da situação financeira do Grêmio. É um time que está conseguindo buscar alternativas, está conseguindo, no caso do Soares, investidores para auxiliá-lo. E mesmo assim, mesmo fazendo uma bela campanha, né, no âmbito esportivo, vamos olhar para o âmbito esportivo. O Grêmio venceu o Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu a Recopa Gaúcha, chega a uma semifinal de Copa do Brasil e é o vice-colocado do Campeonato Brasileiro. É uma grande campanha, né? É uma grande campanha que foi feita. É um grande trabalho que foi feito, que foi executado e liderado por este cidadão aí, Renato Gaúcho, né? Renato Portaluppi. Mas um ano não superam anos, né? Um ano não superam anos. Existe um famoso, como é que é? O famoso slogan, né? De um ex-presidente brasileiro, Juscelino Kubitschek. Juscelino, que falou 50 anos em 5, não se faz um ano em 10, não se faz 10 anos em um. Aliás, não se fazem 5 anos em 5 meses. Já foram mais de 5 meses, né? Desde que o Grêmio voltou da Série B. Mas apenas a nível de analogia. Não tem como. Não tem como. É impossível você fazer. Por melhor que você trabalhe. E o Grêmio está trabalhando bem, na minha opinião. Mas não tem como. Você pega do outro lado um adversário que
saneou, né? Saneou todos os seus problemas. Você pega do outro lado um adversário que olhou para os seus problemas, na época liderado, presidido pelo então consagrado, né, o Bandeira de Melo, e que começou a fazer essa escalada, né, essa reestruturação que torna hoje o Flamengo o que é. Um time poderoso financeiramente, um time poderoso no seu elenco e poderoso nos resultados esportivos. A goleada que eu digo não é que em termos de placar, é em termos de qualidade individual, do futebol que se viu dentro de campo também, das questões financeiras, do poder de investimento, porque é muito fácil. Às vezes o Renato ele fala sobre isso, pô, é o time mais rico, mas com o elenco que eles têm também é complicado. Ele já falou isso algumas vezes essa temporada, tá? Em relação ao Flamengo e o Palmeiras, se eu não me engano. Então, também com o dinheiro que eles têm, fica mais fácil, né? Falou alguma coisa assim essa temporada já, que se eu não me engano. Se eu não estou enganado. Mas esses clubes têm dinheiro hoje porque eles fizeram por merecer, né? Eles têm dinheiro hoje porque eles fizeram o que poucos tiveram a coragem de fazer. Talvez hoje são dos únicos dos grandes, né? Porque o Fortaleza foi um caminho diferente. O Fortaleza percorreu um caminho diferente. Mas se você olhar tanto para o Palmeiras quanto o Flamengo, dos grandes, que, cara, como tantos outros gigantes, tiveram seus problemas financeiros. O Palmeiras tendo que passar por 2 rebaixamentos e quase um terceiro rebaixamento. Para que aparecesse um cidadão e que olhasse e que, cara, não dá para continuar assim. Isso é insustentável. O que entrou em campo na Arena do Grêmio não foi só os jogadores estrelados, né? Não foi apenas Jorge Sampaoli. Foi o contraste entre o clube que vem há anos executando um grande trabalho em termos de gestão e um clube que hoje aparentemente começa a seguir caminhos, não os mesmos caminhos, porque o investimento é muito grande. Mas dentro da sua limitação orçamentária, busca montar um bom elenco para buscar um resultado esportivo. Eu não sei se a gestão é boa, a gestão do Guerra Boa. Eu só consigo falar se a gestão é boa ou ruim ao final dela, quando sair o balanço financeiro, quando sair o tamanho da dívida que foi deixada. Aí sim eu consigo dizer, porque por enquanto, pô, voltou da Série B, não estava nem há um ano, hein? Não está nem há um ano na Série A. Campeonato estadual, Recopa Gaúcha, semifinal de Copa do Brasil e vice-líder do Campeonato Brasileiro, tá? A partida em si, vamos pro Globoesporte.com, deixar o convite para o torcedor tricolor. Ao final de hoje a gente vai ouvir um pouco das palavras do técnico Renato Portaluppi, vai falar um pouco mais sobre o jogo, também a percepção dele sobre o jogo, as reflexões dele sobre o jogo. Mas antes de chegar lá, a gente vai passar pelo site do GE, fazer um giro esportivo rapidamente, tá? Aqui, quarta-feira, Grêmio 0, Flamengo 2, uma partida que começou bastante eletrizante e com um bom momento do Grêmio, tá? O Grêmio teve 2 grandes oportunidades. E aí, quando o Suárez perde o gol que o Pelé não fez, né? Aquele famoso... Quando o atleta tenta chutar do meio de campo, encobrindo o goleiro para fazer o gol, a gente fala que é o gol que o Pelé não fez, né? Para os mais jovens, talvez não saiba nem o que é isso. Mas eu que sou saudosista, quando o Luizito tenta aquele chute, executar, tenta marcar aquele gol, já logo vem à cabeça. Ele tentou o gol que o Pelé não fez. E quando ele tenta esse lance e a bola caprichosamente não vai em direção ao gol, lamentavelmente, eu olhei e eu falei, não é o dia do Grêmio, mais uma vez. Não é o dia do Grêmio, porque se fosse o dia do Grêmio, o Suárez ia chutar dali e ia fazer. Não era o dia do Grêmio. Mais uma partida em que o Suárez, ele é guerreiro, ele é valente, ele é a alma dessa equipe do Grêmio. O Grêmio tem mais uma segunda chance, hein, de se redimir. Ainda no 0-0, quando ainda estava melhor na partida,
incendiado, empurrado, inflamado pelo torcedor. Vila Sante. Vila Sante, uma saída bizonha. É, a gente tem que ser sincero, né? Que não vamos ficar de demagogiazinha, né? Falar, ah, não, passar o pano, enfeitar, né? Não, não foi bem assim. Né? Uma saída bizarra do goleiro, Matheus Cunha. E o Grêmio recupera a bola. Vila Sante tem a chance de rolar a bola até pro Soares, que tá ao lado dele. E ele chuta em cima, ele chuta caprichosamente em cima do goleiro mais uma vez, né? Que depois da lambança que cometeu, ele acabou se redimindo, né? Acabou se redimindo. Ali foi a última grande chance do Grêmio. Ali foi a última grande oportunidade do Grêmio. O Matheus Cunha, eu acho que ele sentiu um pouco a pressão da torcida e depois ele, opa, né? Voltou a concentração e a própria equipe do Flamengo, que estava meio perdida, que estava meio caótica, que estava tentando se reencontrar. E depois dessa última oportunidade do Grêmio, o Flamengo acordou e só deu o Flamengo no jogo. Né? Praticamente só deu o Flamengo no jogo. O primeiro gol sai com o glorioso, né? Glorioso, eu não vou usar esse termo, porque esse termo é destinado ao Botafogo, né? Ao saudoso Gabigol. Inclusive o Gabigol teve a chance de piorar a situação do Grêmio, teve uma cobrança de penalidade e ele perdeu, né? E ele perdeu. Esse Gabriel Grando, ele é sangue frio, hein? O tal do Chapecó, como te chama o Renato Portaluppi, o cara é sangue frio, hein? Impressionante. Ele espera o Gabigol, o Gabigol ele ficou perdido, né? Porque ele espera, você pode prestar atenção, se você não viu, ele fica a todo momento olhando pro Grando e ele fica esperando o goleiro deslocar, só que ele não sai. E o goleiro e o Grando, ele fica o tempo todo olhando pro Gabigol, né? Então, assim, ficou um o tempo todo encarando o outro, e nesse jogo das encaradas e da intimidação, melhor pro Gabriel Grando, porque o Gabigol chutou meio mal, né? Chutou muito mal, e o goleiro teve todo o mérito de esperar até o último segundo, até o último milésimo de segundo, pulou na bola, uma grande defesa, se consagrou ali, porque estava apenas 1-0, né? Estava apenas 1-0. Mas depois veio o golpe de misericórdia, a expulsão do Kahneman, que é um cara que corre certos riscos, não tem jeito. O Kahneman é esse cara. O torcedor pode até ficar maluco, pode ficar bravo, pode ficar até um pouco ressentido. Eu vejo até é um divisor de sentimentos, né? O Kahneman é um divisor de sentimentos, porque tem muito torcedor que fala, pô, o que ele já fez pra gente, o que ele fez pela gente, o que ele ainda faz pela gente. E aí do outro lado fala, pô, tudo bem, né? É um ídolo, mas numa semifinal contra o Flamengo, você não pode errar desse jeito. E fez falta, tá? E fez falta, porque aí foi um massacre, né? Foi um massacre. A goleada só não se concretizou porque, primeiro que sim, faltou um pouquinho mais de capricho. E acho que é um pouquinho falta de sorte também, né? Talvez um pouquinho falta de sorte. O Thiago Maia, ele amplia o marcador e termina assim, né? Termina assim, com tantas outras oportunidades do Flamengo, a maior delas talvez a do Gabigol, a penalidade do Gabigol, mas eu acho que a expulsão do Kahneman, ela foi o golpe de misericórdia. O próprio Renato fala em coletiva de que com 11 já é difícil, e já estava difícil, que o Flamengo já estava melhor no jogo. Com 10, então, é um passeio. É um jogo amistoso. E volto a repetir, eu acho que o Flamengo só não fez mais porque faltou aquele último detalhe, né? Aquele último ajuste, ter um pouquinho mais de capricho, mas já estava, né, num modo amistoso, se é que a gente pode dizer assim, se poupando, é a casa dos caras também, né? No Maracanã a gente faz a nossa festa. O Grêmio, para mim, tá com um pé já na final da Copa do Brasil. O Grêmio não, o Flamengo, né? Perdão, o Flamengo. Já tá com um pé na Copa do Brasil. É um resultado muito complicado. O Grêmio tem sido freguês. Perdão, peço perdão pelo torcedor, mas aqui a gente não pode ficar também, né? Ah, não, não. O Grêmio hoje é freguês do Flamengo. Não tem jeito. E não é demérito, não.
Não é mérito, não. É sobre aquilo que eu estava falando quando eu abri o podcast. Da diferença que as duas equipes hoje no futebol brasileiro. O Grêmio pode até eventualmente vencer o jogo da volta. Mas eu acho que a classificação para a final vai ser tranquila para o Flamengo. Porque são duas equipes que vivem momentos diferentes. Você vê, o Grêmio, a equipe do Grêmio, com o seu torcedor do lado, sentiu a pressão de jogar contra o Flamengo? Quando tava com 11-11, hein? Porque quando tá com 10, aí é complicado mesmo. Aí você só corre atrás da bola e reza. Mas quando tá 11-11, já começa a ficar difícil, já começa a ficar complicado. Não aproveitou as duas grandes oportunidades no início do jogo. Que é o que eu falei. Quando o Soares erra o gol que o Pelé não fez, eu falei, cara, não é dia. Aí o Vila Santiago, aí você chega à conclusão de fato, pô, realmente não é dia. Realmente não é dia. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Esperar por uma sorte melhor. Vamos para as notícias esportivas rapidamente. E primeiro começando com o Sampaoli, diz que o Flamengo superou amplamente o Grêmio. A diferença foi maior que 2 gols. Eu também acho, eu tava falando aqui. Goleada, o placar foi de 2, mas foi uma goleada, né? Em vários aspectos. Em vários aspectos. Aqui o Sampaoli está falando apenas no âmbito esportivo, dentro das 4 linhas, mas eu ressalto aqui, a goleada ela vai muito além, né, do que está dentro das 4 linhas. O técnico argentino destacou o bom desempenho coletivo, pressionando o adversário e pediu que a equipe jogue assim, ganhando ou perdendo. Aqui matéria por Caê Mota e Letícia Marques. Bom, aqui para algumas aspas do Sampaoli, a diferença futebolística foi maior do que 2 gols. Penso que o time jogou uma definição de semifinal de Copa do Brasil e superou amplamente o Grêmio. Valorizar o resultado não é tão significativo quanto a maneira como jogamos. Aqui é o jeito, o Flamengo com um perfil, apesar de alguns erros, algumas falhas, com um perfil que ele gosta e que ele quer fazer se o Flamengo praticar de forma regular. É um time que ainda oscila, mas é um time que, dos momentos complicados, dos momentos de pressão, esse talvez seja o time mais decisivo do futebol brasileiro. Do futebol brasileiro, disparado. O Flamengo é hoje. A equipe pode estar jogando mal, pode estar numa fase ruim, mas quando chega o momento decisivo, o Flamengo é hoje a equipe mais decisiva. A equipe mais sangue frio de todas. A mais sangue frio de todas. Porque a gente até questionou. Eu não questionei. Mas o Flamengo empatou com o América. E muita gente criticou. Muita gente criticou. A gente, obviamente, deixa o tom de crítica, um leve tom de crítica, porque o jogo foi no Maracanã. Né? Você não pode sofrer e ser, cara, praticamente jogar como um visitante no Maracanã, diante contra o América. Né? Não tem como. Mas eu contextualizei, cara, todo mundo com jogo na Copa do Brasil. E quando chega a hora do vamos ver, que é o jogo de semifinal da Copa do Brasil, os caras jogam bola. O Flamengo dos últimos anos tem sido assim. Um time muito, mas muito decisivo. Os caras são para jogo grande. Os caras são para jogo decisivo, jogo difícil, jogo com pressão. É isso que eles gostam, né? É isso que esse tal de Gabigol, esse fenômeno, ele precisa disso, né? Ele precisa dessa adrenalina, né? Ele precisa dessa adrenalina. É um cara realmente muito diferenciado. Nos momentos difíceis, ele sempre aparece para ajudar o Flamengo. Vamos para mais uma aqui, aspas do São Paulo. Acho que sim. Foi um jogo que a equipe não acelerou e trocou muitos passes no campo do rival. Dominou o jogo e se defendeu com a bola. A partir de agora, temos que encontrar essa forma para jogar sempre desta maneira. E Felipe nos deu a possibilidade de ter uma melhor saída de bola no caso. Tá, vamos aqui rapidamente sobre Gabigol. Perde o 5º pênalti dos últimos 15 que cobrou. Mas aqui, a cobrança também não foi muito legal, mas grande mérito do Gabriel Grando, né? Porque o Gabigol, ele é um cara que ele espera o goleiro tomar uma decisão. Ele é um cara de um reflexo absurdo. Porque assim, qualquer ponta que o goleiro indica, ele chuta para outro lado. Só que o Grando não pulou. O Gabigol esperou até o último ponto de contato para mudar a direção da bola, o Grando não pulou. E aí ele falou, pô, foi no adivinha. Ele vai pular para lá.
E o Grando também foi na dele. Eu vou esperar ele chutar. Ele esperou e deu certo e foi muito feliz. Então, nesse pênalti, apesar da cobrança não ter sido muito legal, eu acho que ela não foi muito legal porque o Grando não indicou nada, assim. O Chapecó, né? Ele não indicou nada. Assim, da onde ele ia pular, da onde ele ia saltar, onde ele tentar defender. E aí o Gabigol nessa, poxa, no último milésimo de segundo, ele teve que tomar uma decisão e não deu tempo de ajeitar melhor a bola, né? Mas fica o destaque aí, é um grande cobrador de pênalti, é um grande cobrador de pênalti. Um dos melhores, né? Um dos melhores, se não o melhor, é que tem o Henrique Dourado, né? Tem um Henrique Dourado que é realmente um absurdo, né? O cara cobrando pênalti é um, é um leão, né? É um leão. Que sobre Renato Gaúcho a gente vai ouvir. Ah, não, isso aqui é antes, né? Isso aqui é antes do jogo. Ele garantiu a permanência do Soares até dezembro. Então chegou o fim à novela, tá? Novela mexicana, como ele mesmo falou. Jogador muito importante, faz a diferença. Não preciso nem trazer as aspas do Renato Gaúcho. Vamos só pegar isso aqui que tá com a fonte maior. Falo da tal novela mexicana, mas acabou. Dá tranquilidade tanto para ele quanto para o clube. Ele fica até dezembro. Então, acho que se acertaram ali, né? Tanto o Soares quanto o Grêmio. Deve devolver uma grana para o Grêmio na saída dele. E tá tudo certo, né? Porque o Grêmio queria que se ele saísse agora, que fosse para se aposentar, não para jogar para outra equipe. E acho que nessa negociação, pô, ajuda a gente até o final do ano, tal. O Renato deve ter também dado uma choradinha pro Soares, falou, tá bom, vou fazer um sacrifício, vou ficar até o final do ano, mas eu quero ser liberado. E aí eu acho que todo mundo ficou feliz, ele também, eu falei aqui mais de uma vez, eu tenho a convicção de que o Soares ele não quer forçar uma saída para não se indispor com a torcida do Grêmio. Ele é um cara que se identificou muito com a torcida do Grêmio. Tanto que ele em nenhum momento tornou esse assunto público. Isso vem sendo falado pelo Renato Gaúcho. Nem o presidente do Grêmio fala muito sobre isso. E o Soares não dá entrevista. Né? Ele está mantendo tudo em silêncio. Porque ele não quer se indispor com o torcedor. Ele reconhece o carinho do torcedor. Pô, a festa que o torcedor fez ao encher a arena do Grêmio na apresentação dele foi algo cataclísmico. Né? Então eu acho que ele se identificou com o torcedor, ele não quer se indispor. E aí eu acho que até por esses fatores ele vou ficar até o final do ano. Vamos ver se a gente ganha alguma coisa maior com o Grêmio. Se não der para vencer, a gente vai até a Libertadores. Que seria um grande feito. E ele sairia como um grande ídolo que ele já é hoje, né? Ele já é. Mesmo se ele saísse hoje, eu acho que ele sairia como ídolo. Mas alguns sairiam na bronca. E eu acho que não é isso que ele quer, né? Aqui a coletiva pós-jogo já, tá? A gente vai ouvir, mas deixando aqui a matéria para vocês. Matéria por João Vitor Teixeira. Para você que não tiver eventualmente tempo para ouvir o Renato Gaúcho, entra lá no site do GE, tá? Dá uma olhada na, na coletiva do Renato Gaúcho, tá? O Flamengo tem praticamente dois times. Se pega os dois, separa os 22 jogadores, ambos vão disputar títulos. Eles formam elenco para chegar e ganhar. Elenco é deles, dinheiro é deles. Ficou difícil, não é impossível, mas desde já é bastante difícil reverter. Realmente é muito complicado. A chance do Grêmio era fazer um resultado em casa, assim como a gente falava de Corinthians. A grande força do Corinthians é fazer um resultado em Itaquera. Assim foi feito. E assim foi feito. Fechamos a conta dessa semifinal da Copa do Brasil. Ainda vamos voltar com a coletiva do Renato, mas vamos para duas últimas notícias do dia que não tem a ver com as duas equipes que jogaram a semifinal da Copa do Brasil. Primeiro, o São Paulo, que jogou a semifinal anteontem contra o Corinthians. São Paulo avança e fica perto da contratação de Rames Rodrigues. Essa notícia do Rames Rodrigues não é nova, tá? Ela foi apenas algumas semanas atrás, ela foi apenas tratada como um forte rumor. Um forte rumor de que o São Paulo poderia ter interesse no Rames Rodrigues. E aí foi apenas um rumor. E aí se ouve aqueles caras que falam de mercado, né? Ah, e o Ramos Rodrigues, ah, não.
houve uma sondagem, houve uma sondagem. E sondagem a gente sabe como é que é. É apenas uma sondagem. Isso não significa que vai acontecer, que o negócio vai fechar. Às vezes é a questão até do empresário que ofereceu. Né? Ô, São Paulo, você não quer o Rames Rodrigues? E o São Paulo não estava nem. E aí, às vezes, o time não está nem cogitando. Assim, não foi esse o caso. Aparentemente, toda aquela sondagem, aquela bolataria, eu acho que foi rolando nos bastidores. E o Rames Rodrigues aparentemente se aproxima do São Paulo. O tricolor enviou proposta ao meia colombiano e espera fechar reforço em breve. O São Paulo está próximo de fechar a contratação do meia colombiano Rames Rodrigues. O clube avançou nas negociações durante a noite desta quarta-feira e deve acertar um contrato de 2 anos e meio com o jogador. Aqui, o tricolor espera fechar a contratação de Rames Rodrigues ainda nesta quinta-feira. Caso seja regularizado até o dia 8 de agosto, ele pode ser inscrito para o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians no dia 16 no Morumbi. Ele está sem clube e por isso pode ser contratado mesmo após o fechamento da janela de transferências. A última equipe dele foi o Olympiacos da Grécia, onde ele fez 23 partidas, marcou 5 gols e deu 6 assistências, tá? Não sei se ele. Isso aqui é falado e para muitos torcedores eles querem que o Rames, se chegar, tá? Se chegar, eles querem que o Rames Rodrigues chegue para jogar. Não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. Eu não sei nem. Ele tá sem clube. Eu não sei nem quando foi a última vez que ele treinou. Não sei nem como ele. Talvez ele tá treinando todo dia, com aquele preparador físico dele, mas não tem ritmo de jogo. Não tem condição de jogar contra o Corinthians numa semifinal. Não se iludam. Bom nome. Não tô falando que não é uma boa contratação. É um bom nome, a depender dos valores. A depender dos valores. Eu até vim até o final da notícia para ver se tinha alguma coisa sobre valores. Não tem nada sobre valores. Acho um bom nome se for uma contratação semelhante à do Pato. Que eu acho que ainda o São Paulo paga muito para Alexandre Pato. Para ele não ter nem jogado ainda, ter feito alguns minutos de jogo, pagar 100 mil para ele, eu acho muita coisa, hein? Porque é o que a gente ouviu da imprensa esportiva, né? É 100 mil mais o aproveitamento, premiação, metas, né? Mais metas. Ele não vai alcançar as metas desse jeito, mas pagar 100 mil, ele não tá valendo ainda. É a mesma coisa do Rames Rodrigues. Quanto que vai custar? Deve ser um formato semelhante. Vai pagar um valor fixo e aquele famoso. Aquele famoso. Os objetivos concluídos, com sucesso, né? Eu não sei, cara. Se eu me pergunto. Ele não vai vir barato. Por 200 mil não é. Um atleta como o Rames Rodrigues, você me desculpe, por 200 mil não é. E eu não sei se vale. Isso que é o ponto. Eu não estou falando da história do Rames Rodrigues, gente. Você falar da história do Rames Rodrigues é absurdo. É uma barbaridade, pô. É sacanagem. Não estou falando de história. Eu estou falando do que ele é hoje. Das condições que ele está hoje. No ano que vem é outra história. Se ele estiver focado no futebol, ano que vem ele vai arrebentar. Só que agora, chegando agora, vai contribuir com alguma coisa? Eu acho que não. Porque o problema é ficar nessa ilusão de que pô, o cara vai chegar para jogar e vai. Se ele chegar, jogar e estourar, eu calo a boca, pô. Fala, pô, queimei a língua. Mas quando a gente fala isso, não é na maldade. É no sentido que assim, o São Paulo não é um clube que está nadando no dinheiro. Não é um clube que a situação financeira tá fácil. É o nome para ser contratado agora? É o nome que vai dar retorno esportivo imediato? É esse que é o ponto. Eu acabei de falar do Pato. Tá pagando 100 mil pro Pato. Ele não tá jogando. Por quê? Porque não tem condição de jogo. Pura e simplesmente porque não tem condição de jogo. O Rames Rodrigues, como é que tá a situação, né? Não vai chegar por 200 mil. Eu volto a repetir. Não é um atleta que vai chegar para ganhar 200 mil. Talvez uns 300 mil. Eu ainda acho que um atleta como o Rames Rodrigues não aceitaria nem 300 mil. São Paulo, de repente, está seduzindo o atleta com os bônus, né? O que ele pode ganhar aí, com rendimento e tudo mais, né? Não sei como é que vai ser o formato da negociação. Não sei também se tem alguém ajudando, algum parceiro. Muito difícil, né? São Paulo falou isso do Daniel Alves e não tinha ninguém. Vamos aguardar. Vamos aguardar. É um grande nome. É um grande. Isso não tem dúvida.
Não tenho dúvida, não há qualquer tipo de dúvida em relação ao que o Rames Rodrigues foi e o que ele pode ser ainda, o que ele pode entregar ainda. Ainda mais no meio-campo. São Paulo precisa de um atleta como esse. A gente vem, pô, semana após semana tem torcedor, o Nestor, a gente fala do Nestor. É um cara que divide emoções no Morumbi. Tem metade da torcida ama ele, metade odeia ele. O Rames Rodrigues ia chegar para tomar conta da posição, você não tem a dúvida disso. Ali a posição do Nestor, você não tem a dúvida disso. Agora, quanto tempo vai levar para ele assumir esse protagonismo? Aí eu já não sei. Esse que é o problema. E outra coisa, ele tá vindo para se aposentar ou ele tá vindo para jogar bola? Isso que a gente sempre se pergunta. Quando o Vidal foi pro Flamengo, a gente ficava, pô, mas ele tá indo pro Flamengo para se aposentar ou para jogar bola? Quando o Grêmio contratou o Soares, ele tá vindo para se aposentar ou para jogar bola? O Soares veio para jogar muita bola. O Vidal já não veio com tanta vontade assim. Pelo menos é a impressão que passa dele jogando. Já não tá com tanta vontade assim. Ele quer jogar, mas não tá com aquela vontade de ser o cara que, com a idade que ele tem, ele não vai correr que nem um garoto. Mas a leitura que ele tem é imbatível, né? É imbatível. Ninguém o supera. Mesma coisa a Ener Valencia, que o Internacional contratou. Ele está se mostrando, aparentemente, bastante voluntarioso e com uma vontade de praticar um bom futebol. Mas até aí ele veio para fazer gols, né? Não para fazer boas partidas. O Internacional contratou para fazer gols. Não para fazer boas partidas. É a mesma coisa o Ramos Rodrigues. Se ele vai para o São Paulo está o contratando para ser diferente. Para dar assistência, pelo menos. Não para fazer boas partidas. Se for fazer boas partidas, é melhor ficar do jeito que tá, né? Enfim, vamos aguardar essa novela aqui, mas aparentemente parece que está muito perto, hein? Grande nome, grande contratação. Se vai dar certo ou não é outra história. Mas que é um grande nome é. Vamos para finalizar, falar aqui o site do Globo, falar de Abel Ferreira, porque o treinador português completa 1000 dias do Palmeiras. Ele completou 1000 dias no Palmeiras, anunciado em outubro de 2020. O treinador é o segundo que mais conquistou títulos na história do clube. Vamos aqui, só para cá, a matéria do Globo, tá? Por Vitor Seta. E deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Uma das frases, aqui é uma frase, deixa eu ver, aqui, os números, é isso que eu queria ver. Completou 1000 dias à frente do Palmeiras, ele foi anunciado em outubro de 2020 e coleciona títulos, 225 jogos, 130 vitórias, 55 empates e 40 derrotas. O aproveitamento é de 65,9%, gols marcados 391, gols sofridos 182 e aqui a galeria de títulos desse cidadão aqui que divide corações do Brasil, né? Do Brasil, porque tem uma galera que fala que tem a seita do Abel Ferreira, né? Que são os torcedores palmeirenses. Mas essa galera que fala que tem a seita dos palmeirenses, eles fazem da seita anti-Abel, né? Eles não enxergam isso. Mas enfim, é um cara que divide corações, né? A gente até nem falei, mas já que eu tô falando de Abel, eu vou falar. O Luxemburgo ali teve uma confusãozinha no jogo com o São Paulo, que se é o Abel Ferreira, já sabe o que ia ser o dia seguinte, né? Você já sabe o que ia ser o dia seguinte. Então ele é caçado, sim. Faz por merecer a reputação. Não estou falando que ele é santo. Ele faz por merecer e joga a desculpa na... Ah, sou um cara intenso, né? Ele joga a desculpa nisso. É um cara que faz por merecer. Mas que tem gente que o persegue, isso tem. Né? Isso, e entende muito, hein? Entende? Porque se fosse o Abel ontem ali, pelo amor de Deus, estariam falando até hoje. Iam falar mais do Abel do que da vitória do Flamengo. Mas vamos embora. Aqui a galeria de títulos: Brasileirão, 2 Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e 2 Campeonatos Paulistas. Ele é um colecionador de títulos, né? O seu segundo título estadual, o 8º no total pelo Alviverde, uma conta que o fez empatar com Vanderlei Luxemburgo na segunda colocação e se aproximar de Oswaldo Brandão, que tem 10 conquistas, o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, tá? Aí aqui fala temperamento forte, como eu falei, ele é perseguido, mas ele faz por merecer. Mas tem gente que o persegue na maldade também, né?
Vambora. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Tem alguma coisa aqui? Episódios. Entre os episódios de idolatria, polêmicas e muitos títulos, ele alcança um panteão raro. Muricy Ramalho, 1.264 dias no São Paulo. Tite, 1.148 no Corinthians. Mano Menezes, 1.107 no Cruzeiro. Renato Gaúcho, 1.670 no Grêmio. O último a atingir o feito. Então, aqui os treinadores que fizeram história nos seus clubes, tá? Fizeram história. Muricy, mega campeão com o São Paulo. O Tite, campeão da Libertadores, campeão mundial com o Corinthians. Mano Menezes, né? Colecionou título de Copa do Brasil com o Cruzeiro. Renato Gaúcho nem se fala. Tem uma conquista de Libertadores. Conquista de Copa do Brasil com o Grêmio. E o Abel Ferreira é outro desses guerreiros imortais, né? Os famosos Highlanders. Vamos embora, vamos com a coletiva do Renato agora. Estamos falando demais, tá? Grêmio, Futebol Porto-Alegrense. A coletiva está no final da transmissão do jogo. A galera da TV do Grêmio transmite o jogo, né? É uma das várias TVs que estão transmitindo. A TV do São Paulo está fazendo isso, a TV do Flamengo está fazendo isso. A do Corinthians eu acho que começou a fazer também. É que o Corinthians, eles postam um vídeo, a do Corinthians dá uma ajuda pra gente, né? A do São Paulo também, a do Flamengo não corta, eu não sei se está fazendo agora, mas não estava cortando também a coletiva do Sampaoli, para facilitar a nossa vida. A do Grêmio também não faz. A gente deixa uma criticazinha, tá? Mas a gente deixa a moral, a gente deixa o crédito. Mas a TV do Corinthians deixa ali separado a coletiva do Lucha, a do São Paulo também, se puder, né? Eu sei que é complicado, tem que trabalhar até tarde, acaba altas horas da noite, mas já dá uma ajudinha pra gente, né? Dá uma ajudinha pra gente. Mas enfim, segue fazendo do jeito que faz. Segue fazendo do jeito. Quem sou eu para criticar, né? Segue fazendo do jeito que faz. A transmissão ao vivo, Grêmio e Flamengo, Grêmio Futebol Porto Alegrense. Eu sempre faço convite para você, torcedor, simpatizante, fã do esporte. Se inscreve no canal, na TV do clube, não só do Grêmio, mas de todos os clubes. Curte o vídeo se você gostar e é isso, tá? Vamos embora com as palavras do Renato Portaluppi. Renato, por gentileza, a avaliação do jogo e o que falta para o Grêmio, para poder daqui a pouco dar o algo a mais e pensar em brigar por um título de Copa do Brasil. Já em entrevistas anteriores você falou um pouco sobre isso, né? Que para brigar por título nesse ano ainda faltaria alguma coisa. É isso mesmo, Renato? Boa noite a todos. Por título a gente sempre trabalha, né? A gente trabalha desde o início do ano para todas as competições a gente poder brigar. Mas nós temos que ser realistas também, né? O Grêmio vem de uma segunda divisão. Nós mudamos praticamente aí 50%, 60% do nosso grupo. Eu vou pedir silêncio e não vou parar a entrevista. Tiveram todo o tempo do mundo para se ajeitarem. Caraca, gente. Eu vou pedir desculpa pra vocês, porque o Renato não dá, velho. O Renato é um espetáculo, mano. O Renato é outro patamar, né? Nós trocamos 50% praticamente do nosso grupo, trouxemos jogadores, ganhamos o Campeonato Estadual, ganhamos a Recopa e estamos bem no Brasileiro. Nós não vamos ganhar de todo mundo. Tem horas que nós vamos perder. Hoje nós temos que elogiar também o adversário. O adversário a gente sabe que ele é muito qualificado, é um plantel que todo mundo sabe, tem 2, 3 grandes jogadores a nível de seleção. Deu tudo certo para eles hoje. E, infelizmente, algumas coisas deram errado para a gente. Hoje a gente não teve a mesma atuação das outras partidas. Tivemos uma chance claríssima no início do jogo com o Vila. Se ele tivesse feito aquele gol, as coisas do jogo seriam bem diferentes. Infelizmente, nós não aproveitamos. E o que eu falei, que nem aquele jogo do Maracanã. O Flamengo teve as oportunidades, jogou muito bem, criou, fez o primeiro gol. Depois, numa bobeira nossa,
cedemos o pênalti, e no segundo tempo ainda, que o Chapecó defendeu, e no segundo tempo fica mais difícil você enfrentar o Flamengo com 11. Com 10, as coisas dificultaram ainda mais. Mas não faltou vontade, não faltou vontade. Tem horas que só vontade não adianta. Nós não rendemos o que nós poderíamos render, como a gente rendeu nos outros jogos. Deu tudo certo para o nosso adversário, não vamos tirar os méritos deles, não. A partir de amanhã a gente vira a chave e a gente começa a pensar no Campeonato Brasileiro, que a gente vai bem. Renato. Que ele só coloca na mesa, né, tudo aquilo que aconteceu. A diferença das equipes e também do momento do jogo. Mas o Renato fala assim, eles deram sorte no momento do jogo e o Grêmio não deu sorte. A sorte não existe. Óbvio. Calma. A sorte ela existe. Mas assim, a sorte ela acontece em um lance. Uma bola na trave. Uma bola que o goleiro defende no susto. Ou aquela bola que bate na trave, bate no goleiro e entra, como aconteceu no gol do Luciano. A sorte ela acontece no lance. A sorte ela não acontece os 90 minutos. Em um lance a sorte vem. Em um lance a sorte vem. Mas em tantos outros lances, aí vem a competência. Vem a competência de uma equipe e talvez os excessos e o nervosismo de outra equipe, que faz com que uma equipe prevaleça sobre a outra. E nesse caso eu acho que foi muito mais isso, né? Esse jogo do Grêmio contra o Flamengo foi dos excessos do Grêmio e do nervosismo do Grêmio diante de um Flamengo que sobra competência. Atletas de um nível realmente muito diferenciado, como mesmo colocou o Renato. Justamente você falou sobre essa grande chance, né, que o Vijaçante teve. E até aquele momento do jogo, o Grêmio parecia muito mais ligado e atento do que o adversário. A partir dali, consegue explicar pra gente por que o Grêmio parece que desligou do jogo e o Flamengo liga, e aí quando liga a gente sabe o que eles podem fazer, né? É difícil você segurar um time como o Flamengo, como eu já falei, né? É um grupo muito qualificado. Quando eles jogam mal, praticamente o jogo fica de igual para igual com o adversário. Quando eles resolvem jogar, aí deu tudo certo para eles hoje. Depois eles fizeram o gol, aí deu uma tranquilidade ainda maior para eles, entendeu? E a gente tentou, mas são jogadores, como eu já falei, que pensam sempre na frente, jogadores diferenciados. E hoje o Grêmio não estava na noite deles. Depois fizeram o segundo gol, tivemos a expulsão do Cânimo também. Aí as coisas dificultaram bastante para a gente. Mas a gente fica lamentando. Vamos virar a chave, pensar no Campeonato Brasileiro. Não deu, infelizmente, a gente trabalha para isso, mas a gente tem que reconhecer o adversário também. Renato. E o Renato falando, né? O Flamengo, mesmo quando joga mal, ele complica para tantas outras equipes. E é verdade, né? E é verdade. Quando eu falava de Flamengo, eu falei do último jogo no Campeonato Brasileiro contra o América Mineiro no Maracanã. E ali foi um empate. O Flamengo saiu atrás, teve chance até de tomar um resultado maior, mas é um time que você não pode menosprezar, você não pode nunca se desligar, você não pode em nenhum momento dar uma relaxada no jogo, porque é um adversário que tá louquinho para voltar pro jogo. Às vezes tá com uma confiança em baixa, tá uma tiriça, nada dá certo, mas eles só precisam de uma bola. E aí não é questão de sorte, aí é questão de qualidade. Quando você tem atletas de muita qualidade, eles podem praticar um jogo horroroso. Eles podem passar um vexame como aconteceu em Bragança. Mas aquele jogo de Bragança foi uma partida típica. Eles podem fazer vários jogos horrorosos. Mas quando em 90 minutos, uma hora, o talento vai aparecer. Não tem como. Né? Não tem como. Quando o cara tem talento, em 90 minutos, uma hora o talento vai aparecer. Eu vou relembrar aí para você, torcedor que acompanhou a Copa do Mundo no Catar, o próprio lance da seleção brasileira. É uma partida dolorosa, quando a gente lembra da eliminação para a Croácia, mas o Neymar não vinha fazendo uma partida brilhante. Também estava sendo muito bem marcado, estava difícil fazer uma partida brilhante. Mas ele só precisou de um momento, que foi um lance de absurda genialidade que ele faz o gol. Então, quando você tem muito talento dentro de campo,
uma hora um desses talentos, tantos outros, talvez nos 90 minutos não façam nada. Mas um vai ter um momento. Um vai ter um momento. Que foi aquilo. Então, assim, é complicado, como o Renato falou. Quando eles jogam bem, não tem como segurar. Quando eles jogam mal, já é difícil. Então, realmente é complicado, né? Encarar essa equipe do Flamengo. Boa noite. Você, ao fim da partida, se dirigiu ao quarteto de arbitragem, gesticulou e conversou com eles. Gostaria da sua avaliação, se você considerou a expulsão de Walter Kahneman justa e se a arbitragem lhe preocupa para o jogo de volta. Não, o Klaus foi nota 10. A única coisa que eu fui cobrar dele, que eu não tinha certeza, porque dali eu vejo de baixo, você não vê tanto quanto vocês lá de cima, eu perguntei por que ele não deu o segundo cartão amarelo para o Wesley no primeiro tempo, que eu achei que ele tivesse dado um carrinho no Cano. E não foi o caso. Vi agora no vestiário, ele não merecia o cartão, não. Foi só esse lance que eu perguntei para ele. No mais, o Klaus foi muito bem. Não vamos falar de arbitragem, porque ele foi um errinho aqui, um ali, que é uma coisa normal, entendeu? Mas, na média, ele apitou como se deve apitar uma partida dessa. Ele foi muito bem. Não dou 10 para ele, porque sempre um árbitro comete erro, mas ele foi muito bem. Não prejudicou absolutamente em nada. Tanto o Grêmio quanto o Flamengo. Ele apitou o que viu e apitou muito bem. O Renato... Bom, ele não polemiza, né? Ele fala bem até da arbitragem do Klaus. Não tem muito o que falar, não. O Flamengo jogou na bola jogada, tá? Se ele falasse alguma coisa, também ia ficar até feio. O Flamengo jogou na bola. O Flamengo ganhou na bola. Uma vitória do futebol, do bom futebol do Flamengo, né? Falando sobre o teu meio-campo, para muitos o meio-campo é o coração de uma equipe. Como é que você vê a formação desse meio-campo faltando, parece um termo no popular do futebol, um cão de guarda para você colocar ali? Você entende que falta essa peça no meio-campo? Carbajo, Vijaçante são jogadores importantes, mas falta para você, como você já teve em outros momentos aqui no Grêmio, e até o próprio PP já deu conta, acho que do recado, mas um pouco mais à frente. Você entende que falta essa figura para o meio-campo, esse cão de guarda para dar mais sustentação, mesmo você atuando com 3 zagueiros, falta isso? Não, você jogador também não vamos achar que está tudo errado, né? O Grêmio teve abaixo, enfrentou um grande adversário, até então o Grêmio vinha jogando bem, na maioria dos jogos. O Grêmio está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, não é à toa. É lógico que todo time precisa daquele cão de guarda. Mas eu não quero entrar em polêmica, mas nós tínhamos o Thiago Santos. Né? Pois é. Não era suficiente. O brabo é o nada. Mas não vamos lamentar. Meu meio de campo, no momento com o Felipe e o Vila, os dois têm jogado bem. A gente está... Essa semana aqui provavelmente falta o PP também. Entendeu? Quando você tem 3 zagueiros, os dois volantes precisam jogar. E os meus 2 volantes têm jogado. Hoje não tiveram como nas outras partidas, mas não faltou luta, não faltou eles correrem, mas nós pegamos, volto a repetir, um adversário muito qualificado pela frente, que não deu tão certo para a gente e deu tudo certo para eles. Então, hoje, infelizmente, não deu. Nosso torcedor, eu sei que está triste, nós queríamos vencer também. Não deu, mas também muita calma nessas horas. Não vamos achar, o Grêmio perdeu, vamos reconhecer a força do adversário e não vamos achar também que está tudo errado. É muito fácil, perdeu, esse aqui não presta, aquele é ruim, aquele tem que sair. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Se você fosse olhar para o Grêmio até uns 8 meses atrás, o Grêmio, 9 meses, estava na segunda divisão. Hoje o Grêmio está aí brigando praticamente aí, de igual para igual com todo mundo no Campeonato Brasileiro. E está na vice-liderança. O maior troféu para o Grêmio, eu já falei para o presidente, falei para a diretoria e falei para o meu grupo. O maior troféu, o maior título que o Grêmio possa ter esse ano aqui, é lógico que a gente briga pelos títulos, tanto da Copa do Brasil, e não vamos esquecer que nós estamos bem no Campeonato Brasileiro, nós vamos brigar até o final pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas o maior troféu para o Grêmio e para a torcida, o que a gente pode dar é o Grêmio chegar na Libertadores, por tudo que o Grêmio passou até uns 8 meses atrás e por tudo que está acontecendo com o Grêmio esse ano aqui. Então, o nosso principal objetivo é, lógico, brigar pelos títulos. Não pense que nós vamos esquecer da Copa do Brasil, o segundo jogo no Maracanã. Ficou difícil? Sim, ficou difícil. E não vamos esquecer de brigar pelo Campeonato Brasileiro. Mas é um grande troféu se o Grêmio chegar na Libertadores esse ano. Renato? Ele é realista, né? Ele foi realista agora, mas é uma coletiva, é um jogo, é uma vitória para ele já se emocionar, né? Ele é muito emocional, o Renato, porque ele mesmo falou. Quando o Grêmio estava avançando, é o vice-colocado de momento do Campeonato Brasileiro, ele, em algum momento, ele deixou a emoção falar mais alto, né?
É que agora realmente ficou difícil e pela derrota ele volta à realidade. Ele volta à realidade. Ele olha para esse Flamengo e fala, cara, se esse Flamengo conseguir manter uma certa regularidade no Campeonato Brasileiro, fica difícil para o Grêmio competir com o Flamengo. Não tem como. Se o Palmeiras eventualmente reencontra o caminho para regularidade, é difícil competir com o Palmeiras. Não tem como. Tem jogadores melhores e tem mais elenco. Tem mais elenco, tem mais banco. Se bem que não sei se o Palmeiras tem mais banco, mas tem mais, tem mais time, né? Tem mais time, tem mais jogadores com mais qualidade e mais decisivos. Então, ele sabe disso. Às vezes ele se emociona. E é legítimo isso, tá? E é legítimo, isso é muito honesto. Porque se ele não acreditar no time dele, quem que vai te acreditar? Ele tem que acreditar. É legítimo isso, o Renato se emocionar. Só que a importância dele voltar, ele não voltar para a realidade, porque a realidade é que o Grêmio é o vice colocado de momento e vai brigar até o final. Essa que é a realidade. E que o jogo da volta no Maracanã é um jogo difícil, sim, é muito improvável, com certeza. Mas o futebol ele é feito de improváveis, né? E eles têm que acreditar. Eles têm que acreditar. Eu falo aqui, pô, o Flamengo já tá com o pé na final. Eu acho praticamente impossível. Mas o futebol, ele te permite essas coisas. O futebol, ele permite. Agora vai precisar acontecer algo muito fora de série. Mas ele tem que acreditar, né? Ele tem que lutar. O Grêmio hoje é o vice-colocado do Brasileirão de momento. Isso ninguém tira. Agora o que eu queria falar é sobre a pergunta, né? Ele foi perguntado se falta ao Grêmio o tal do cão de guarda, né? Aquele famoso jargão do cara do meio-campo que ataca a bola, que morde a bola, que está sempre ombro a ombro com o adversário. E o Renato citou um nome que antes, eu já ouvi a coletiva do Renato, né? Eu já ouvi. Mas quando eu ouvi a pergunta pela primeira vez, a resposta veio na hora na minha cabeça. Eu não esperei nem o Renato responder. Na minha cabeça foi, mas tinha o Thiago Santos. E ele responde exatamente isso. A gente tinha o Thiago Santos, né? Eu não quero aqui criar polêmica. Mas nós tínhamos o Thiago Santos. Que é, na teoria, esse jogador. Ele estava vivendo uma má fase. Não à toa o torcedor pegava no pé dele. Ele se queimou com o torcedor. Mas ele é o cara que tem essa característica. Ele não fez valer essa característica no Fluminense? Não. Até porque no Fluminense não precisa. No Fluminense tem Felipe Melo, né? O Fluminense tem Felipe Melo. Agora, no Grêmio, ele era esse cara. Ele poderia ser esse cara. E o Renato, em várias coletivas, ele demonstrou muita vontade de recuperar esse atleta. Como ele demonstra a vontade de recuperar o Luan. Como ele demonstra a vontade de recuperar o Luan. Eu vou finalizar o podcast. Vamos só ouvir a próxima pergunta para ver se é do Luan, tá? Vamos ver se é sobre o Luan a próxima pergunta, aí a gente fecha o podcast. Eu até ia perguntar a respeito sobre a retirada, né, do Bruno Vini no primeiro tempo, mas a tua deixa sobre a briga pelo título pelo Campeonato Brasileiro, por mais que seja difícil agora com o Flamengo, o que tu estaria esperando já da diretoria, no caso, teus reforços, para poder qualificar um pouco mais o time para esse segundo semestre e realmente tentar tirar essa diferença do Botafogo? O Grêmio não está disputando o campeonato sozinho com o Botafogo. O Botafogo está disputando com mais de 19 equipes. Ele está fora da casinha, ele disparou, não é o Botafogo, podia ser qualquer outro time. É difícil ver um time no Campeonato Brasileiro disparar do jeito que o Botafogo disparou. Mas tem ainda todo o segundo turno, muita coisa pode acontecer. Quanto aos reforços, eles vão chegar. Eles vão chegar, a gente conversou, a gente troca bastante ideias, a gente já segurou o Soares com a gente até dezembro, até o final do ano. A novela podia ir até dia 2, ela foi antecipada, acabou, ele vai ficar com a gente até dezembro. Esse já é um grande reforço para a gente. E a gente, lógico, a gente tá correndo atrás. Esse é o Luiz Wagner está se mexendo com o Antônio, com o aval do presidente. Domingo de manhã eu fui lá no clube, nós olhamos alguns jogadores, conversamos, trocamos algumas ideias. Eles vão chegar, mas até dia 2 a gente tem tempo. Mas esses reforços, para ter certeza que eles vão chegar, e é lógico, quanto mais reforços chegarem para reforçar nosso grupo, melhor, né? Porque nós temos todo o segundo turno aí do Campeonato Brasileiro e temos mais uma partida ainda da Copa do Brasil. Saíram vários jogadores, é óbvio que precisam chegar. E esses jogadores, dentro das condições do clube, entendeu? Que a gente está trazendo, pode ter certeza que eles vão nos ajudar. Aqui, só rapidamente ele fala de reforços, né? E a questão é que
O maior reforço é o Suárez, né? O maior reforço é a permanência do Luis Suárez, né? Vamos ver se a próxima é sobre o Luan. Eu quero só comentar sobre o Luan. Renato, é claro que a gente já tocou no assunto de qualidade aqui, né? A gente sabe muito bem da qualidade dos jogadores do Flamengo. Tu conhece mais do que ninguém também, já esteve lá há pouco tempo. E nesse segundo tempo a gente viu, por exemplo, tu colocando o Zinho, né? Um garoto, colocando o Natan e o Flamengo colocando em campo Pedro, Cebolinha. A diferença realmente é muito grande e dá tranquilidade para esses jogadores. Os jogadores, quanto melhor em qualidade, mais tranquilidade eles têm. Mas um fator que chamou a atenção hoje foi o fator emocional também, dos jogadores de maior qualidade do Grêmio. Não vou nem falar do Suárez. Não vai chegar. Vou fechar por agora. Essa coisa foi perguntada sobre a questão do emocional. Eu não vou ouvir a resposta com vocês, mas eu senti que pesou sim, tá? O emocional Foi uma inversão de emocional, né? O Flamengo entrou no jogo e o Grêmio tomou um balde de água fria com o gol. Porque eu falei, assim, eles veem a repetição de tudo que vem acontecendo. Eu falo, pô, de novo, né? A gente abre melhor o jogo, tem a chance, a bola não entra e a gente toma o gol de novo. Dá uma baqueada mesmo. Isso faz parte. Mas a pergunta é justa. Porque os caras precisam. Isso faz parte do jogo, tá? Isso faz parte do jogo, das adversidades do jogo, de você buscar um resultado difícil, uma virada improvável. Isso faz parte do jogo, isso faz parte de uma equipe campeã, tá? Isso faz parte da essência de uma equipe campeã. É isso, gente. Vou finalizar por hoje. Agradecer demais você que resistiu até aqui e que nos acompanha. Deixa uma moral. Mais tarde a gente vai gravar o podcast da Copa do Mundo, tá? Teve vitória agora há pouco do Portugal, uma vitória absolutamente tranquila de Portugal. E a Austrália está encarando a Nigéria. Ao final da rodada a gente grava o podcast de Copa do Mundo. Encerro por hoje. Muito obrigado, um forte abraço e amanhã estamos de volta. Tchau.